O título da mensagem de hoje é Da Montanha para o Vale. É isso mesmo, da montanha para o vale. Talvez você esteja se questionando, o ideal não é sair do vale e ir para a montanha? Talvez esse seja o ideal. Mas a nossa vida é marcada por extremos. Nem todo o tempo você consegue estar nas alturas, no topo, nas melhores situações. Às vezes nós enfrentamos lutas e tribulações, dificuldades, e somos levados para o vale, para o deserto, para a escassez. E nenhum de nós estamos livres. Nós podemos ver aqui um grande servo do Senhor, Elias, que enfrentou uma crise, eu diria uma depressão, momento de medo, de insegurança. E todos nós, se formos francos aqui, em algum momento da vida, nós passamos por situações difíceis. Um dia, bem financeiramente, num excelente emprego, ou talvez tendo uma empresa rentável, e no outro dia, você é chamado ao departamento de recursos humanos. É desligado da empresa, algo temido por todo funcionário. Às vezes uma situação econômica afeta a tua empresa, a área do teu trabalho, e nós somos levados a um momento difícil, de vale, de deserto. Quando as pessoas um dia se sentindo amada dentro do casamento, outro dia tomado pelo divórcio. Um dia desfrutando de plena saúde e de repente recebe uma notícia que ninguém quer ouvir. Quantos de nós vivemos os extremos da vida? Um dia lá no topo, mas de repente, um revés nos leva ao vale. É assim que estava Elias nesse momento do texto. Sabe o que me impressiona aqui? Porque Elias, a meu ver, é um dos maiores profetas. Se tem um homem que a sua história impacta a minha vida, é Elias. Nós podemos refletir e pensar no contexto desse texto. Elias, ele é direcionado por Deus a levar uma profecia para o rei Acabe. E a profecia que ele leva não é aquela mais gostosa de ouvir. Ele chega para o rei Acabe e diz: Acabe, vão ter 3 anos e meio aqui de estiagem. Por 3 anos e meio não chove, não haverá chuva. E essa é uma notícia que para um governante ela é terrível, porque 3 anos e meio de seca na área do seu governo, no seu país, no seu território, significa que não tem produção, não tem colheita, significa crise econômica, dificuldade para administrar. Mas Deus leva Elias a levar essa profecia ao rei Acabe, porque Acabe, ele havia negociado princípios. Ele se torna idólatra. Ele se casa com Jezabel, que é considerada uma prostituta cultual. E eles serviam a outros deuses. E agora, como resultado disso, Deus usa ali o profeta Elias para trazer então uma profecia terrível. E ele diz para Elias: Elias, agora você vai para a torrente de Querite, ali próximo ao rio Jordão, porque ali eu vou te sustentar. Ali vai ter água fresquinha para você beber, e eu vou enviar corvos, eles vão levar alimento para você. Vão levar pão e carne todos os dias, de manhã e à noite. Não vai ter escassez para você, porque Deus, irmãos, Ele é o provedor dos seus servos. E Elias, sendo servo de Deus, Deus envia provisão para ele diante dessa situação. E Elias fica ali,
água fresquinha, toda manhã os corvos vêm, trazem pão, trazem carne, à noite novamente. Mas, dada a longa estiagem, a torrente se seca. Mas, como eu disse, Deus é o provedor dos seus servos e das suas servas. E então, Deus diz a Elias: Elias, agora você vai para Serepta, e lá eu vou levantar uma viúva que vai ser canal de bênção sobre a sua vida. Ali vai ter provisão, vai ter alimento para você. E Elias vai para Serepta. À entrada da cidade, Elias encontra a viúva. E ele pede para ela alimento, pede pão. E a viúva diz: a minha situação é terrível. Essa crise econômica que nós estamos vivendo, essa crise por conta da estiagem também me afetou. E agora eu não tenho mais o que comer, eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu e meu filho nós vamos comer e vamos morrer, porque não tem mais, acabou, é o que nós temos. E Elias diz: não, você vai fazer um bolo pequeno, e você vai me dar para que eu possa comer. E eu dou a palavra aqui como profeta do Deus vivo, que enquanto houver estiagem, não vai faltar farinha na tua panela e nem óleo na tua botija. E de fato assim sucede. Aquela viúva confia na palavra do profeta, que representa a palavra do próprio Deus. Ela deposita nele a sua confiança e há provisão, há sustento. Mas de repente, o filho daquela viúva adoece. E a doença evolui e ele morre. E aí ela chega ao profeta: o que aconteceu? O que Deus está fazendo comigo? Eu tenho um único filho e agora ele adoece e morre. Naquela época não tinha pensão alimentícia como as pessoas que são viúvas hoje têm. Ela precisava daquele filho que iria trabalhar e dar sustento para ela na sua velhice. E ela ficou em desespero diante daquela situação. Mas o profeta, ele toma aquele menino e ele ora a Deus. E Deus faz um milagre. Diz o texto que a alma volta ao corpo do menino. Ele ressuscita. Deus traz a vida. Elias segue e lá no Monte Carmelo ele se depara com vários profetas. Às vezes a nossa ênfase é demasiada nos profetas de Baal, mas 1 Reis 18, 19, você vai ver que são 450 profetas de Baal e mais outros 400 profetas, que são os profetas de Azera. Ele enfrenta esses 850 profetas. Lá no Monte Carmelo, os 450, cocheando entre dois senhores. Deuses da fertilidade. Azera é chamada pelo profeta Jeremias de a rainha dos céus. E esse povo adorando a falsos deuses. Então Elias chega para eles e fala: que negócio é esse? Até quando vocês vão viver desse jeito? Cocheando entre dois senhores. Se Baal é Deus, adorem a Baal. Mas se o Senhor, se Javé é Deus, adorem a Ele. Vamos fazer um concerto, um acordo aqui. Nós vamos levantar 2 altares. E o Deus que responder com fogo, ele será Deus em Israel. E Elias peita aquela situação, aqueles profetas todos. E eles clamam a Baal. Eles pedem a Baal, eles gritam a Baal. Eles se retalham, clamando a Baal. E Elias tira até uma onda com eles, não é? Ele fala assim: olha, gritem mais alto, clamem mais alto, quem sabe o Deus de vocês esteja em férias e vai voltar para atender vocês. Convicção,
do poder de Deus. E então, quando é meio-dia, Elias fala: chega, basta, agora vocês verão quem é Deus em Israel. E ele diz: façam uma cova ao redor desse altar agora. Encham de água, joguem água sobre esse altar. Só uma vez não, mais uma vez, segunda vez, tragam mais água, pode jogar água. Terceira vez, joguem água sobre o altar. E aí ele diz: agora vocês verão quem é Deus em Israel. E Elias faz uma das orações mais simples que eu vejo na palavra. Ele diz: Deus, honra agora o teu servo, mostra que eu sirvo a ti. Deus, mostra que tu és Deus em Israel agora. E responde com fogo. E então diz que vem fogo do céu, consome aquele altar, que nem as pedras sobram. Poder de Deus. Irmãos e irmãs, que servo tremendo, que relacionamento com Deus. Eu sou impactado pela vida de Elias, intimidade com o Senhor. Ele ora e há a ressurreição de uma pessoa morta. Ele é sustentado por Deus, ele experimenta o poder de Deus, levando todos os dias alimento para ele. O azeite da viúva, a farinha, são multiplicados. Ele ora e fogo desce dos céus. Já pensou que experiência? Eu fico impactado com um homem de Deus como Elias. Mas é esse homem de Deus que um dia está lá no monte, enfrentando aqueles profetas, mas que agora desce para o vale. Isso significa que eu e você muitas vezes também pode ser que enfrentemos os nossos vales, e talvez algumas pessoas aqui estejam enfrentando os seus vales. Como eu e você devemos lidar com esses extremos da vida? Um dia no topo do monte, outro dia no vale. O que nos leva ao declínio? O que nos leva da montanha para o vale? Sabe o que nos leva da montanha para o vale? Focar nas circunstâncias, olhar para as circunstâncias e colocá-las maior do que o poder de Deus. No versículo 3 do capítulo 19, nós vemos aqui que Elias, diz o texto: temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida e se foi. Chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Agora, Jezabel, ela diz: você vai ver, Elias mandou um recado. Eu estou prometendo aqui que eu vou vingar a morte desse povo. Todos eles que morreram lá no monte. E Elias, com medo de Jezabel, ela enfrentou todos aqueles profetas. Agora ele tem medo de Jezabel. E ele foge para Berseba. Percebe, o texto não diz que ele orou. O texto não diz que ele consultou a Deus. O texto não diz que Deus mandou ele ir para Berseba. Não! Agora o homem que estava experimentando o poder de Deus lá no monte, foge com medo. Sabe que muitas vezes nos tira do monte e nos leva do vale? Nos esquecer do poder de Deus. Nós focamos nas circunstâncias, porque Elias, ele se esquece do Deus que agiu no passado. Ele esquece que ele foi saciado, porque os corvos levavam alimento, tinha água fresquinha. Ele esquece do milagre lá na casa da viúva. Ele esquece da ressurreição do filho da viúva. Ele se esquece que ele ora e fogo desce do céu. Ele se esquece do poder de Deus e foca no tamanho da circunstância. Esquece do tamanho do poder de Deus. Irmãos e irmãs, Deus nunca muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem sabe nesse momento de vale você está focando
nas circunstâncias e esquece de olhar no passado como Deus interveio na tua vida e como Ele te direcionou. Quantos milagres Ele fez mudando a história, a sua história, a minha história. Quantos milagres nós experimentamos, quanta provisão, o sobrenatural dele abrindo portas. Ele é o mesmo. E Elias parece que se esquece da história passada, do seu relacionamento, de experiência do poder de Deus. Ele teve medo. Sabe qual é o mal do medo? É que o medo, ele nos atrofia. Ele nos impede de tomar decisões de forma adequada. O medo nos faz ser precipitados na tomada de decisão. E aí, quando nós somos precipitados, tomamos decisões sem ter a mente centrada, as consequências são terríveis. Porque nós somos movidos pelo medo. E essa insegurança nos faz muitas vezes agir sem consultar a Deus, na força do braço. O medo nos leva a cada um de nós querer ter o controle da situação, querer ter a independência, querer dar um jeitinho na situação. É assim que nós percebemos Elias. Porque há pouco lá no monte ele consulta ao Senhor, ele invoca ao Senhor, ele é direcionado pelo Senhor. Mas aqui no vale não. Aqui ele age por si mesmo. Sabe, irmãos e irmãs, o medo ele acaba gerando ira, raiva, questionamentos, por fim a depressão, o estresse. Eu e você precisamos focar no tamanho do nosso Deus e não no vale que nós estamos passando, porque Deus é fiel e não vai permitir que nós sejamos provados além das nossas forças. Ele é socorro presente na tribulação, Ele faz forte ao cansado, multiplica forças a quem não tem nenhum vigor. Se cair não ficará prostrado, Ele levanta pela mão direita. É Ele que diz: meu filho, minha filha, não temas que eu te ajudo. Jesus, quando Ele subiu aos céus, Ele enviou o Espírito Santo e Ele disse aos discípulos dele: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, em momentos extremos da vida, quando eu e você estamos no vale, no deserto, nós não devemos focar nas circunstâncias, mas sim no tamanho do nosso Deus. Mas outra atitude que muitos de nós tomamos, e Elias também tomou, foi isolar-se. Elias, ele sai do meio do povo e ele se isola indo para Berseba. Quando nós nos isolamos, nós não temos com quem compartilhar a carga. E há muitas pessoas que diante da sua crise, da sua luta, da sua dificuldade, deixa de participar da célula, deixa de participar dos cultos, deixa de participar dos ministérios onde serve, e aí o resultado é a bancarrota. Isolar-se não é o melhor caminho. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, ele diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. E nesse momento de crise, de vale, é importante que eu e você procuremos alguém que nós consideramos maduro, quem sabe o líder de célula, o pastor da sua rede, uma pessoa próxima a você, para abrir o coração, para que nós possamos orar juntos, para que nós possamos clamar o socorro de Deus. Mas quando também nós compartilhamos, muitas vezes isso traz alívio para a alma. Então isolar não é o melhor caminho.
Porque isolado nós nos tornamos autossuficientes. E aí nós somos tomados pela autocomiseração. Elias, aqui no versículo 10, nós podemos perceber isso. Veja que no versículo 10 ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel, a todo mundo, te abandonou, Deus. Ele disse aqui, tendo sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. E estão procurando tirar a minha vida. Eu sou o único aqui que estou agindo da infidelidade. Quantas vezes nós agimos de forma semelhante? Deus, como? Por que o Senhor está permitindo? Eu sou tão fiel, eu sou tão bonzinho, eu não mereço estar passando por isso que eu estou passando. Nós começamos a entrar por um caminho da autocomiseração. Coitadinho de mim. Ai, que dó eu tenho de mim mesmo. E isso é oposto à graça de Deus. Porque o amor de Deus, ele é incondicional. A palavra de Deus lá em Romanos 8 nos diz assim: quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Ainda que passemos por todas essas situações, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E se eu e você recebemos a Jesus como nosso Salvador, eu e você precisamos crer que no nosso vale o Senhor está conosco. Você olha para a palavra, Ele sempre se fez presente. Na fornalha Ele estava presente com Sadraque, Mesaque e Abdenego. Foi visto o quarto homem, o próprio Cristo presente com eles. Nos nossos vales, Cristo é solidário a nós. Por que Ele é solidário a nós? Porque Ele também passou pelo vale. Diz o Isaías 53 que agradou ao Pai enfermá-lo, homem de dores, e que sabe o que é padecer. Então Cristo, Ele é solidário a nós, nos nossos vales, nos nossos desertos, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Há pessoas que acham que o amor de Cristo por nós é por merecimento. Graça é favor imerecido. Lá no Salmo 103, a palavra de Deus nos diz que Deus não nos trata de acordo com os nossos pecados. Nós não suportaríamos. Porque Deus é misericordioso. Ele está sempre pronto para levantar o caído, não importa o que nos levou a essa crise. É fato que Ele se agrada da obediência, e esse é o caminho que nós devemos trilhar. Mas um Deus tão perfeito quanto o nosso, jamais nós conseguiríamos agradá-lo, porque nós somos falhos. Em algum momento nós vamos falhar novamente, e aí nós vamos achar que agora Deus não nos ama mais. Mas Deus nos ama pelos méritos de Cristo. Ele foi oferecido em perfeição. Ele é aquele que não pecou, foi levado justo pelos injustos. E é por graça, por misericórdia, que Ele sempre está pronto nos levantar, nos tirar do vale e nos levar para o cume do monte. Nessa noite, o Senhor está chamando a mim e a você para entender que eu e você não podemos nos isolar, que nós precisamos estar envolvidos com o povo de Deus, abrir o nosso coração, derramar o nosso coração como águas na presença do Senhor. Mas também, se estamos passando pelo vale, clamar pela companhia de um irmão, de uma irmã em Cristo. Eu e você, como nós temos agido? Olhando nas circunstâncias, para as circunstâncias? Temos nos isolado? Como eu e você
podemos encontrar equilíbrio. Perceba que Elias, ele diz: eu sozinho fiquei. Todo mundo se corrompeu, todo mundo se vendeu, todo mundo mudou adorando outros ídolos. Eu estou sozinho. E ainda o Senhor permite perseguição. Olha o foco, gente. Perceba que no versículo 18, Deus dá uma resposta para Elias, diz: também conservei em Israel 7.000, e todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Quando nós focamos nas circunstâncias, quando nós nos isolamos, nós perdemos o senso da situação. Nós achamos que só nós estamos passando por vale, por deserto. Mas quando nós compartilhamos as cargas, nós somos levantados e fortalecidos. E juntos, nós podemos experimentar milagres sobrenatural de Deus. Não perca o foco. Não se isole. O que nos leva para o equilíbrio? Apreciar a graça de Deus. Crer que Deus é misericordioso. Crer que, independente do momento que nós estamos vivendo, Ele sempre vem em socorro ao seu povo. Nós podemos olhar na história da humanidade. Quantas vezes Deus interferiu na história do seu povo, enviando um libertador. Ele envia Moisés, ele envia Noé, e por fim, de uma vez por todas, ele envia Jesus Cristo, o perfeito sumo sacerdote. Aquele que também desceu à sepultura, como Elias desceu ao vale, mas ele ressurgiu, ele ressuscitou e está exaltado à direita de Deus. Deus sempre vem em socorro ao seu povo. Ele sempre socorre os seus servos. Elias, ali no versículo 4, diz que ele foi, diz assim, versículo 5: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Olha o quadro de depressão aqui, né? Quer se isolar do mundo. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o monte Horebe. Lá no versículo 12 diz assim, que Deus, depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saiu e pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. De novo, Elias reclama que ele está sozinho. Antes, Deus envia o anjo, ele vem ao socorro, está depressivo, está com fome, e Deus coloca lá, um richô, uma pedra, quentinha, pão quentinho, gente. Imagina, quem não gosta de um pão quentinho, né? Pão quentinho para ele ali. E ele vem segunda vez. E Elias entra na caverna para dormir. E Deus fala: Elias, o que você está fazendo aí dentro? Sai daí! Lembre-se que, assim como Deus veio ao encontro de Elias, Ele enviou Jesus, que desceu a fim de nos livrar. Jesus, Ele é a esperança para a vida eterna. Jesus nos livra da condenação eterna. Mas no nome de Jesus, tudo é possível. Tudo é possível àquele que crê.
Você pode ouvir Deus gritando e falando: sai dessa caverna. Vem, Jesus tem uma nova história. Ele está te chamando para viver em novidade de vida. Ele é aquele que enxuga o pranto, as lágrimas. Aquele que tem um jugo que é suave, o fardo é leve. Aquele que veio para libertar os cativos, os aprisionados. Aquele que diz que enxugará dos olhos toda a lágrima. E você precisamos focar na graça de Deus. Estar abertos para ser tratados por Deus. Para sermos tratados por Deus. E ainda que a nossa vida esteja numa constância e você não esteja ouvindo a voz de Deus. Deus não estava no terremoto, no fogo, no vento forte, mas sim num cicio suave, manso, tranquilo. Quem sabe nessa noite Deus ministra ao meu coração, ao seu coração, que Ele está trazendo uma nova história. Há esperança para você. Há esperança para mim. Em Jesus nós podemos todas as coisas. Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ele agiu no passado. Foque naquele que age nas circunstâncias adversas. Não se isole. Deposite a sua confiança num Deus que é gracioso, que está sempre pronto para socorrer, que por graça pagou alto preço naquela cruz para nos resgatar.